Alguns dos entraves ao crescimento e amadurecimento do movimento vegetariano e abolicionista brasileiro vêm de dentro de parte do próprio movimento. Olá galera, esse vídeo aqui, que abre a temporada 2013 do Consciência Vlog BR, já vem podendo abrir uma polêmica entre os defensores dos animais, que toca na ferida de muitos. Que indo logo ao assunto, esse vídeo aqui mostra os principais vícios e erros de muitas pessoas do movimento vegetariano, vegano e abolicionista brasileiro. E assim como na série Os Limites do Veganismo, espero com esse vídeo tornar mais próxima a sonhada libertação animal pelo amadurecimento do movimento abolicionista. Mas a saber, não vou citar nenhuma entidade, nenhuma pessoa, nenhum nome, porque essa não é uma crítica a pessoas ou entidades, mas são comportamentos infelizmente difundidos entre alguns de nós. A necessidade de se fazer esse vídeo aqui aumentou à medida em que respondi a vídeos de vloggers onívoros que repudiam, com razão, algumas das atitudes que aqui critico. Então eu resolvi que não é suficiente fazer minhas queixas ficarem difusas em tantos vídeos de resposta. Então eu fiz esse vídeo aqui. Eu elenco 10 falhas e vou falar detalhadamente de cada uma delas a seguir. Aliás, eu falo em 3 partes, já que a crítica é extensa para não ficar um só pedaço de vídeo muito grande. Aí eu de antemão eu deixo claro que nada do que eu falo aqui pode, menos ainda deve, ser generalizado. Que nada disso que eu falo é defeito intrínseco ao vegetarianismo e ao veganismo ou aos vegetarianos e veganos. É sim um vacilo de algumas pessoas, mas alguns desses erros são substanciais e gritantes o suficiente para queimar o filme de todo mundo e prejudicar a própria luta pela libertação animal. A argumentação com o dedo na cara, agressividade, julgamento e acusação. Esse é o mais evidenciado vício de alguns vegetarianos e veganos, seja em argumentações diretas, seja em imagens de compartilhar, e promove mais distintos abusos. É o tipo de argumentação que der da cara dos onívoros que, em vez de acusados, julgados e coagidos por promotores de uma ética que eles nem conhecem direito, deveriam estar sendo filosoficamente questionados e ensinados. Os julgamentos que acontecem nesse tipo de abordagem costumam ser bastante agressivos e coagentes. É a mania de dizer que onívoros são hipócritas, que tem que sair da porra da zona de conforto deles, assim que dizem, a porra da zona de conforto, que são os grandes culpados pela matança de animais na pecuária e na pesca, que são assassinos indiretos, que seus estômagos são cemitérios, que comem cadáveres, e por aí vai. Eu não estou dizendo que é errado fazer onívoros começarem a perceber a relação entre o seu consumo de alimentos de origem animal, escravidão que condena a miséria perpétua, a vida de bilhões de animais, mas sim que isso precisa ser feito de maneiras adequadas, que permitam aos onívoros nos entender e simpatizar com a possibilidade de um dia começarem a diminuir até zero, ou então, dependendo da pessoa, cortar abruptamente o consumo de alimentos de origem animal. Essas formas agressivas de abordagem são longe de ser adequadas. Na verdade, só são adequadas para uma coisa, que é formar mais carnistas reacionários, que odeiam vegetarianos e veganos, estufam o peito para defender o direito de continuar consumindo alimentos de origem animal. Isso porque o contato de vegetarianos e veganos com eles, quando esses ainda eram tolerantes e estavam totalmente por fora do que realmente embasa o consumo vegano, foi desastroso e hostil da parte do outro lado. Quem é que aprende alguma coisa sendo julgado, acusado, hostilizado, coagido, chamado de adjetivos diversos em razão do princípio ético que sequer teve oportunidade de entender direito? Ninguém. Chamado de hipócrita, de estômago de cemitério, de assassino passivo e outras baixarias não vai fazer ninguém aprender nada. É antipedagógico. Em vez de fazer essas pessoas compreenderem o vegetarianismo, as faz repudiá-lo e se manter numa postura defensiva, de repudiar a ideia que lhe está sendo agressivamente imposta, de se proteger dela. Então, o melhor seria abandonar de vez essa tática de abordagem, que tanto desfavor faz à causa vegetariana e vegana, e adotar formas mais educadas, didáticas e questionadoras de fazer os onívoros começarem a repensar sua alimentação, concluírem que se pararem de comprar alimentos de origem animal, os pecuaristas e pescadores param de escravizar e matar, entenderem a lógica do princípio ético de reconhecer os animais não humanos como sujeitos de direito
e perceberem a incoerência da lógica moral que fundamenta o respeito seletivo aos animais, no sentido de apreciar cães, gatos e animais selvagens e comer bovinos, peixes, porcos, frangos, etc. Misantropia, preferir bicho a gente, julgamentos da humanidade inteira por causa da crueldade de alguns. Outro problema grave entre vegetarianos e veganos é a violação do princípio fundamental dos direitos animais, a igualdade moral entre animais humanos e não humanos. Isso porque se trata de rebaixar moralmente os seres humanos perante os demais animais, através de declarações misantrópicas, seja em instantes de revolta de pessoas comuns, seja no comportamento constante do indivíduo misantropo, o costume de culpar, depreciar e amaldiçoar a humanidade inteira por causa da crueldade de algumas pessoas, queima o filme dos vegetarianos e veganos a cada vez que é percebido por um público de todas as opções alimentares. Essa misantropia é expressada em frases como: eu prefiro bicho do que gente, eu odeio a humanidade, devia cair um meteoro para matar toda a raça humana, como eu queria que a raça humana fosse extinta, entre outras frases de ódio. Às vezes dá para se entender, já que é uma revolta momentânea, embora mesmo essas revoltas momentâneas acabem sendo usadas por reacionários para tentar nos queimar. Mas tem aquelas pessoas que realmente são misantrópicas e falam com gosto, como se fosse ideologia sua, que odeiam a humanidade e não acreditam que os seres humanos podem ser educados e viver harmonicamente com outros animais. E muitos usam essa misantropia, na total descrença na educação, para ofender outras pessoas, em especial onívoros, mandando-os comer cocô ou desejando que morram, por exemplo. Isso viola os próprios direitos dos animais, já que o abolicionismo defende que todos os animais sencientes sejam dignos de direitos libertados da opressão imposta pelo ser humano. Isso inclui não só os animais não humanos, como também os seres humanos. Nos lembremos daquela tradicional máxima: libertação animal também é libertação humana. E desejar o mal para a humanidade não ajuda em nada a libertar os animais, nem muito menos os seres humanos. E não estou querendo dizer que criticar a humanidade por ter defeitos que fazem grande parte dela ser violenta contra outros seres é errado, mas sim que a misantropia é algo totalmente incompatível com os próprios direitos animais. E não é uma forma racionalmente válida de criticar esses defeitos. Não é nem um pouco plausível que procuremos garantir direitos aos animais não humanos, mas não aos seres humanos. E mais, a misantropia de alguns acaba fazendo que todos os vegetarianos e veganos sejam vistos por carnistas como pessoas agressivas, cheias de ódio, que querem a extinção da humanidade. Os seres humanos, pelo menos inocentes, também têm o pleno direito de viver na natureza. Aliás, o ser humano é parte da natureza. Nós não devemos nos deixar levar por pensamentos naturalistas excludentes que consideram o ser humano como um ser fora da natureza. E falo mais sobre o perigo da misantropia ao movimento de libertação animal no artigo que eu deixei aqui na descrição. No final das contas, eu recomendo que as pessoas, quando se revoltarem com a crueldade, se revoltem com os cruéis, os criminosos envolvidos nela, e não com a raça humana inteira. Lembre-se que você também é um ser humano e quer continuar tendo os direitos que tem, protegido de qualquer eventual atrocidade misantrópica, raiva xenofóbica, julgamentos de povos e países inteiros por causa da crueldade de alguns de seus habitantes. Uma variante da misantropia são os espasmos de xenofobia que a gente vê por aí. As maiores vítimas da revolta xenofóbica de muitos são os chineses, já que lá há uma tradição de formas muito variadas de se promover crueldade contra animais. Infelizmente, muitas pessoas declaram ódio explícito contra os chineses e a China, como se todos eles fossem pessoas perversas e sádicas, que deliram de felicidade ao torturar animais. E já vi também xenofobia contra a Espanha e os espanhóis, por causa de diversas formas existentes de lá de torturar touros. Coloquei na descrição um post meu, do Consciência Blog BR, onde eu critico a imagem xenofóbica contra a Espanha que tinha visto na ocasião. Nessas ocasiões, dizem que seria bom se o meteoro destruísse alguns desses países e matassem todos os seus habitantes humanos, ou que morressem de fome, ou que lançassem mísseis nucleares contra eles e por aí vai. Eu pergunto àqueles que declaram ódio contra a China e os chineses, a Espanha e os espanhóis e outros países e seus habitantes, gostariam de ver, por exemplo, americanos defensores dos animais espalhando imagens declarando ódio contra o Brasil e os brasileiros,
por também termos tradições bastante variadas, de escravizar e matar animais, como vaquejadas, rodeios, a farra do boi, a puxada de cavalos, corrida das galinhas, etc., e sermos o país que mais mata bovinos e galináceos no mundo, aí nos lembremos que o Brasil também tem suas variadíssimas formas de torturar e matar animais em prol dos mais diversos interesses. Nem por isso todos os brasileiros são seres abomináveis, cruéis e sádicos, tal como os xenofóbicos revoltados costumam imaginar os chineses e pessoas de alguns outros países quando se noticia alguma crueldade contra animais em suas nações. E outra é que todos os países do mundo têm suas formas peculiares de explorar, maltratar e matar animais. Nem por isso toda a humanidade é cruel e sádica contra os bichos. A gente tem que ter em mente que ódio nunca funcionou com justiça e busca por direitos. Tudo bem que nós expressemos emoções de revolta quando alguma crueldade pinta no noticiário, mas não dá para transformar essa revolta em ódio contra a humanidade como um todo ou contra povos inteiros. Lutar pela libertação animal também passa por tornar a relação entre o ser humano e o resto da natureza digna e harmônica, e não por exterminar a humanidade e outros povos. O vídeo dos vícios e erros vistos entre muitos vegetarianos e veganos continua na próxima parte. Vamos lá?